Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a documentação de portas e janelas dentro do ArcLine. Então vamos lá. Bom, então a gente está aqui com o nosso ArcLine, tá? Continuando, né, da onde a gente parou no curso de noções básicas. Então se você ainda não assistiu, pode ir lá para aprender tudinho do ArcLine. Então aprender um novo software BIM aí em 6 aulas basicamente, tá? Para você que já acompanhou, vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui da parte de documentação das nossas portas e janelas, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou falar basicamente tudo. Então, representação, documentação, configuração e o quadro de aberturas dentro dos nossos softwares. Então, começando aqui, vou mostrar o projeto para quem nunca viu, né? Então, basicamente é uma casinha com térreo, primeiro pavimento e cobertura, tá? Então os nossos focos, logicamente, são no primeiro pavimento e no térreo. E eu vou mostrar ela aqui em 3D, é essa casinha aqui, perfeito? Bom, entendido, visto o projeto, agora vamos para a parte que interessa, que é a configuração. Então vou começar configurando portas e janelas. E vou mostrar aqui para vocês que essa configuração é parecida para as duas, tá? Por quê? As configurações de geometrias como um todo se dão aqui nessas ferramentas, então nessas três opções aqui, na verdade nessas duas, tá? E aqui na parte de geometria básica e representação, então nesses três menus. E vocês vão ver que tanto na porta quanto para a janela, essas opções se mantêm. Então eu tenho as mesmas configurações aqui em representação e em geometria básica. Então tudo que eu fizer para um vai servir para outro da mesma forma, perfeito? Então vamos lá, vou começar configurando essa janela aqui. Então essa janela está inserida do interno para cá. Como você sabe que é o interno? É onde vão ficar suas cotas das janelas, tá? Então a gente está com o nosso interno para cá. E aí para editar então eu vou entrar aqui em parâmetros e eu vou começar essa edição rápida da janela. Então a gente tem a largura, a altura, a espessura. Isso já foi definido anteriormente. Vou mostrar algumas coisinhas a mais aqui, tá? O primeiro é como eu vou querer mostrar isso daqui. Então eu vou criar uma vista 2D, na verdade uma vista 3D, observando essa janela de dentro, tá? Pode ver que a gente tem aqui essa abertura configurada e criada. E eu vou fazer o seguinte, essa janela aqui, ela tá com essa borda muito grande. Eu quero simular aquelas janelas de alumínio que tem o batentezinho, a folha menor, tá? De menor espessura. Como que eu faço isso? Geometria básica, ela vai te dar toda a geometria que você tem ou na sua janela ou na sua porta, você vai configurar aqui, tá? E você vai fazer a configuração dela então. Então, por exemplo, vou colocar 0.3 aqui. Pode ver aqui que aqui ficou bem fininho agora. E aqui vai ter várias e várias configurações, incluindo a largura ao redor da folha, que seria essa largura aqui, tá? E essa largura aqui eu vou deixar com 0.02. Ela vai ser bem fininha, ó. Então simulando ali um alumínio, por exemplo. Se quiser mudar a espessura ou algo do tipo, também dá, tá? Vai ter aqui essa espessura para você conseguir alterar tranquilamente e conseguir representar ela do jeitinho que você quiser, tá? Configurou? Editou? Maravilha. Dá um ok. Ele vai editar aqui no seu desenho para você, né? Vai alterar no seu projeto para você. Então, essa é a primeira edição do vídeo. A manipulação da geometria. Então, sempre que você quiser manipular uma geometria de uma janela padrão no ArcLine, você vai vir nesse menu de geometria básica e alterar os parâmetros que automaticamente ele já vai se alterar ali, tá? Então, já vai colocar. Outra configuração que a gente vai fazer é aqui na representação. Por quê? A representação é como você vai mostrar ela em 2D, basicamente. Dentro disso, eu vou alterar apenas o nome, vou colocar ela como nossa J1, tá? E as notas eu vou descrever ela, porque é aonde eu quero. E aqui tem duas formas de fazer, eu posso fazer direto aqui, tá? Quando eu faço direto aqui, a minha documentação depois fica mais fácil. Ou fazer nos parâmetros BIM também, caso eu queira exportar, eu também consigo colocar então aqui nome, preço, descrição e assim por diante, tá? Mas vamos lá, dentro de representação, troquei o nome para J1, então bem facinho ali
de entender. E aqui eu vou colocar janela decorrer em alumínio com pintura preta, por exemplo, tá? Então vou descrever isso daqui pra gente. Então, por enquanto, tranquilo, né? Alterei a geometria, troquei o nome. Então, assim como tudo no Arcline até aqui, bem facinho. Agora, material já tá certo, que a gente trocou lá no curso, mas se eu quisesse trocar esse material, eu pegaria aqui e alteraria. Então, por exemplo, vou pesquisar aqui alumínio. Vai ter diversos alumínio que eu posso alterar essa minha janela sem problemas, tá? Então, a alteração de material fica aqui. Bom, então agora a gente já configurou o nome da nossa janela, o material da nossa janela e a espessura dos elementos da nossa janela. Agora eu vou querer melhorar um pouquinho ela em 2D, mas também em 3D, né? Eu quero colocar uma guarnição aqui em volta dela, eu quero colocar um acabamentinho porque ela tá crua ali no meu vão, né? E como que eu faço isso? Basicamente, também em propriedades, eu venho aqui em forro e arquitrave para ele abrir essa minha janela. E aqui eu estou fazendo em 3D porque ele já me dá um preview em planta aqui, tá? Então se eu estiver editando, tudo que eu estiver editando, todas as vistas serão alteradas. Então, forro e arquitrave para ele começar a mostrar e eu vou pedir para ele mostrar na minha planta baixa. Então para ele começar a realmente aparecer na minha planta baixa. Ué, Gabriel, mas não apareceu nada aqui na minha planta. Por quê? Porque eu tenho que colocar qual lado eu quero. Então, por exemplo, eu quero do lado interno. Agora sim, ó, começou a detalhar isso daqui e a me mostrar. Que material você vai querer? Ah, eu vou querer do mesmo material que na porta e na janela, tá? Basicamente assim. Mas é isso, Gabriel? Eu não consigo editar nada, não consigo configurar nada? Consegue, tá? Aqui do lado editado atualmente, você escolhe qual que você quer. No meu caso é o interno, ó, e ele já vai para lá. E aqui eu coloco abrir na parte inferior se for uma porta, porque aí na parte de baixo ele não vai colocar, tá? Então no caso de portas vai funcionar super. No meu caso aqui é uma janela, então eu vou querer em todo o quadrado da minha janela. Aqui é a espessura, né, que ele vai ter, e aqui é a seção que ele vai ter. Então, por exemplo, aqui vocês vão ver que está em seção transversal retangular. Isso significa que minha guarnição vai ser um retângulo, tá? Então, como o nome já diz, retangular, retângulo. E aqui eu decido o tamanho que eu quero isso. Mas antes eu vou mostrar aqui também a por perfil. O que seria a por perfil, Gabriel? Seria para caso vocês quiserem, né, caso vocês desejam alterar um pouquinho essa guarnição e colocar ela ali como um canto arredondado, por exemplo, tá? Colocando sempre, né, a medida certinha aqui, ele vai alterar para você ali, ó. Então ele vai manipular isso daqui para você, tá? Então é para você colocar seções que não sejam retangulares dentro da guarnição. No geral, a mais usada de longe é a retangular. E aqui eu vou colocar então 0.05, tá? Não vou usar 10 ali de guarnição. E aqui eu vou usar 1 centímetro de espessura. Então 1 centímetro vai ficar bem discretinha ali. Depois disso, tá ok, tá definida. Coloquei certinho ali. É só dar um ok. Vou dar um ok de novo para mostrar para vocês. Então agora, olha que legal. A gente já tem toda a nossa guarnição definida. E se eu vir e atualizar aqui, a gente vai ter o nosso 2D. Eu vou até tirar o peso gráfico disso, tá? Vou deixar aqui nenhum para mostrar para vocês, ó. Nossa guarnição exatamente ali aonde está o nosso 2D. Fantástico, né? Então, com basicamente 3 cliques a gente já colocou a nossa guarnição, já representou em planta, definiu o material e assim por diante. Gabriel, quero detalhar um pouquinho melhor essa minha janela para eu ver mais detalhes. Vem aqui e coloca aqui, ó, 1:20, tá? Com isso você vai ver o detalhe máximo das suas aberturas. Então, as espessuras que a gente pôs lá, ó, elas estão representadas aqui, por exemplo, estão mostrando ali. Então, para eu tirar o detalhamento vai ser bem facinho. Bom, para a próxima parte eu vou querer mostrar um pouquinho para vocês de configuração de peitoril, tá? Então, a gente, dessa janela aqui, ó, cortei ela para a gente ver. Dessa janela aqui a gente já configurou o batente, que é isso daqui, ó, que ele está em volta da nossa janela, em volta do nosso acabamento. A gente tem a janela ali no vão osso configurada bonitinho na espessura que a gente colocou, com a espessura do vidro que a gente colocou, com a espessura da largura que a gente colocou. Então tá definido ali bonitinho, tá?
Para vocês que não sabem como eu criei isso, tá? Eu mostrei no curso de noções básicas, é só vir aqui em visualização, design modelo 3D, crie uma vista por recorte e aí você escolhe aonde você quer criar essa vista. Simples assim, você cria esses detalhes em 3D. Mas vamos lá, eu quero colocar aqui uma pedra, uma pingadeira aqui para nossa janela, tá? Como configurar uma pingadeira para sua abertura? Seleciona propriedades e vem aqui, ó, nessa parte de soleiras interiores e exteriores. E aqui está uma representação bem didática do que está acontecendo aqui. A gente tem a soleira interna e a soleira externa, conforme indicação aqui embaixo. E aí você vai falar para o Arcline qual que você quer, a externa ou a interna. Nesse meu caso eu quero a externa, né? Eu quero só do lado de fora, o lado de dentro já colou ali, já colocou ali o peitoril, não preciso da soleira, tá? Então eu vou colocar aqui dessa forma aqui. E eu vou colocar e dar um ok para a gente ver, tá? Aqui ele já colocou ali para mim, mas tem alguns pontos que não estão tão certos aqui. Ele está saindo para cá, ele está mostrando de uma outra forma que eu não quero. E eu vou ensinar vocês a configurarem isso daqui, tá? Gabriel, como configuro isso? Então, bem facinho. Você configura aqui na propriedades, você vem aqui em soleira interiores e define, então, primeiro, a sobra que ela vai ter, tá? Então, se colocar 0.1, por exemplo, vocês vão ver que essa sobra aqui vai ser menor, ela vai passar só 1 centímetro para fora da sua parede, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, aqui você define o quanto de sobra que ela vai ter, tá? E aqui é a mesma lógica, gente. Se você quiser uma seção metálica, por exemplo, ou alguma outra seção que não seja retangular, habilita aqui seção por perfil, escolhe o perfil que nem a gente fez ali na guarnição, tá? No meu caso é retangular realmente. Aqui é a espessura da soleira, eu vou colocar ponto 0,15, tá? Então 1,5 ali de espessura. E a extensão dela eu vou deixar aqui como 0, tá? Então, Gabriel, o que é isso? O que você mudou ali que eu não entendi, não acompanhei o que você passou? Eu vou dar um ok que vai ficar bem mais claro. Então aqui, por exemplo, a extensão que eu coloquei 0 é para ela não se estender atravessando a minha parede que nem estava antes, ó. Então agora ela acabou exatamente no final ali da minha parede, tá? Então ela vai colocar bonitinho ali pra gente. Então eu deixei 1 centímetro se estendendo da extremidade da parede e nada para as laterais. Então é isso que eu mudei. E a espessura, né? Que eu mudei a espessura para 0,05. Então foi isso, tá, gente? Foi essa espessura, foi essa parte que sobrou aqui e foi o tanto que ele vai sobrar para as laterais. É isso que eu falei para ele. Então, desmistificado ali aquele menu, né? Bom, então, reforçando aqui quanto que vai sobrar da minha parede, a espessura da minha pedra ou da minha madeira, do meu metal, enfim, do que eu vou usar aqui, a extensão que ele vai ter para as minhas laterais, tá? Então, quanto que ele vai sobrar. E aqui a inclinação. Então, aqui está 5% de inclinação. Vou colocar 1%, por exemplo, para mostrar para vocês. Ele já vai mudar completamente aqui, ó. E já ficou bem menos inclinado em relação à parede, tá? E por último, eu vou trocar o material. Então, vou vir aqui em soleiras. Vou trocar isso daqui para um granito, talvez. Deixa eu ir aqui em pedra. Granito, vou escolher esse granito de pala aqui, eu acho que vai combinar bem. Prontinho, ó, definido ali uma soleira pra gente também. Então, gente, viu como é fácil configurar uma janela aqui no Arcline? É bem simples, é bem tranquilo. Ali com basicamente um menuzinho a gente já configurou nome, já configurou espessura de batente, espessura de largura, já colocou ali o batente da janela, já colocamos ali a soleira, né? Aqui o peitoril dela em pedra. Enfim, foi bem tranquilo e bem rapidinho. A gente já tem um nível de detalhe excelente para minha representação técnica depois, se eu precisar, tá? Então, primeiro ponto é modelagem. Modelagem é isso, sem segredo, sem muitas dificuldades. E aquilo da porta que eu falei para vocês, também é de fato verdade, tá? Então aqui se você pegar forro e arquitrave, também vai conseguir colocar do lado interno, por exemplo, tá? Editar esse lado interno, vocês vão ficar bem semelhante realmente ao que a gente tem nas janelas, tá? Aqui, geometria, a mesma coisa. Se você quiser editar, é só colocar ali
ele vai fazer essas edições para você, tá? E você vai ver que ele vai alterar ali. Então é igualzinho, tá, gente? Não muda basicamente nada das configurações de janela para porta, é igualzinho. Bom, legal, bacana. Agora eu quero mostrar outra coisa para vocês, que é a parte de documentação. Então voltamos para o nosso 2D. Então olha o detalhe até no 2D, que legal que a gente conseguiu. Bom, o próximo passo vem aqui em dimensões. Em dimensões eu posso vir aqui na aba de construção. Vocês vão ver que a gente vai ter janela e porta, tá? A gente vai ter essas duas opções. Se eu vir aqui em janela, eu vou ter duas opções, tudo ou seleção. O que é isso? Se eu clicar em tudo, ele vai colocar a cota automática em todas as minhas aberturas, tá? Ah, Gabriel, não quero, não era isso que eu queria. Então, vem aqui em excluir tudo, ele vai tirar tudo para você. Então, você pode usar isso aqui de diversas formas, como representação, como um norte para o seu projeto, para você etiquetar, né, suas janelas. Mas eu vou usar aqui para documentar, tá? Vou mostrar como a gente tira uma documentação técnica certa disso daqui. Já que se eu colocar, ela está mostrando só um número ali para mim, aleatório, vamos chamar assim. Não é aleatório, mas vamos chamar assim para ficar mais simples, tá? Onde que eu configuro isso? Também nas propriedades de janela, dimensão, e aqui você define, tá? Como que isso aqui vai ser mostrado. Então, como que vai ser mostrado? Eu não quero parâmetro de largura, nem nada do tipo, e eu quero associar uma dimensão à minha abertura. Isso aqui é o nosso balãozinho que vai ser criado, então é a representação dessas janelas, tá? E aqui eu posso configurar ele de diversas formas, conforme a ABNT pede, enfim, conforme elas solicitam, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui em nome, pode ver que ela já foi para J1, que é a nossa representação desse tipo de janela. Posso colocar informações secundárias aqui a ela, né? Então, se eu quiser mais outra informação, eu posso colocar aqui, ela vai mostrar. Não é o caso, eu não quero mostrar nenhuma, então eu vou apagar. E no caso a ABNT, né, a representação de norma técnica peça, você também consegue colocar ela em polígono ao invés de colocar em círculo, tá? É só colocar aqui o polígono e o número de lados que pedem lá na sua ABNT, por exemplo. Definiu isso? Dá um OK. Tá feito, tá? Aqui você vai editar essa linha de extensão. Que linha de extensão, Gabriel? Vou mostrar aqui para você, pera aí. Então aqui, configurado, vou dar um OK, um OK. E aqui está, ó, essa linha de extensão aqui. O quanto que esse eixo passa da sua janela aqui e o quanto que ele sobra aqui. Então, para você editar isso, você consegue vir aqui, dimensão, e colocar aqui, por exemplo, quero bem rente a minha janela mesmo. Coloca 0 e 0, ele já vai colar a sua representação na sua janela, tá? E já vai colocar o eixo certinho ali. Então, bem facinho, né? Agora vocês já entenderam essa lógica de documentação. Bom, definiu isso? Definiu isso. Então, agora a gente vai salvar uma variação dessa minha janela. Como que você faz isso? Basicamente, você vem aqui em criar variante, coloca como você quiser, então, por exemplo, alumínio preto, enfim, aonde que ela vai ficar e dá um OK, tá? Automaticamente ele vai criar uma variação dessa janela. Gabriel, para que serve uma variação dessa minha janela de fato? Se você vir aqui, escolher aqui a janela, escolher a janela que você está trabalhando, ó, ele vai te dar a opção, por exemplo, aqui é a que a gente criou. Então, você não precisa configurar isso aqui de novo para as próximas. Você pode clicar e arrastar e colocar para substituir a abertura. Ele vai perguntar, quer manter as dimensões? Sim, você quer manter as dimensões. Quer trocar só nesse andar ou em todos? Vou colocar em todos porque tem andar de cima também. Então dá OK. Ele já vai fazer todas as trocas, tá? Todas as representações aqui para você. Inclusive com o nome, tá? Por que ele veio com J1 também? Porque, basicamente, a gente colocou que esse tipo de janela, né? Esse tipo de janela de correr, de alumínio pintada, é a J1. Mas se eu quiser segregar por dimensão, então por largura e altura, eu posso fazer também, tá? Por exemplo, se eu quiser mudar, eu posso trocar aqui apenas o nome para J2. Aí eu vou nomear essas minhas janelas do jeito que eu precisar, tá? Então J2, essas do quarto em geral, né, vão ser J2.
ok. E aqui J2. Então, no geral, bem tranquilo de editar essas janelas em massa aqui, tá? Bom, eu defini aqui então todas as nossas janelas, tá igualzinho eu mostrei para vocês no vídeo e tá tudo etiquetado bonitinho, J1, J2 e assim por diante, tá? Agora eu vou mostrar alguns outros comandos para vocês. O primeiro comando que eu vou mostrar é selecionando todo esse meu ícone e vindo aqui em propriedades, dimensão de janela. Pode ver que ele selecionou para mim somente as aberturas, tá? Apenas as seleções de janelas. Essa é uma forma de você selecionar rapidamente todas as suas cotas que você tem, independente elas de qual seja, para porta ou para janela. Tá? Então você seleciona tudo rapidinho aqui e consegue fazer as alterações direto aonde você quiser. Então você coloca o espaçamento que você quer, tamanho do texto e assim por diante, tá? Então você descreve para o Arcline como você quer criar esses elementos, tá? Inclusive o tamanho da fonte, que eu já chego lá. Então se você quiser, por exemplo, Gabriel, eu não uso essa linha de chamada, eu uso só o círculozinho. Você consegue selecionar e tirar essa opção, mostrar linha de dimensão. Ele vai tirar automaticamente todos e deixar apenas o círculo sem aquele eixo. Gabriel, eu gosto do eixo que eu mostro qual que é a janela que eu estou trabalhando. Mantenho o eixo habilitado e acabou o assunto, tá? Então, essa é a próxima dica. Se usar sem, só selecionar, tirar aquela opção marcada. Se usar com, habilita que vai aparecer, tá? Bom, vamos lá. Vamos para o próximo passo aqui, que é criar uma prancha com essas janelas, tá? Vou criar aqui uma folha apenas e eu vou clicar e arrastar o nosso térreo para cá. Pode ser na 1 para 50, pode ser. Eu vou ocultar algumas informações aqui. Na verdade, eu vou colocar na 1 para 100 para ficar um pouco mais evidente o que eu quero mostrar, tá? Então aqui a gente tem os nossos textos representados, as nossas representações, mas vocês vão ver que aqui o texto acabou casando, mas não necessariamente ele se reassociou, que nem aconteceu aqui com os nossos ambientes, com nossas cotas, que nem eu mostrei lá no curso de noções básicas, tá? E como você faz para fazer eles se associarem também à escala correta? Então, a gente já configurou a escala, as janelas, já nomeou elas bonitinho, já colocou aqui no projeto as etiquetas. E agora eu quero criar esses textos já no padrão. Então já quero criar eles certinhos. Então selecionei, vim aqui em dimensão de janela para selecionar todas as minhas janelas, bonitinho, cada uma ali do jeito que tem que ser. E depois disso eu vou vir aqui em tamanho desse texto, ó. Então o tamanho da fonte, tá? Eu posso colocar um tamanho fixo para eles. Então, por exemplo, eu posso falar, eu quero que esses meus textos, então que todos os meus textos desse projeto aqui, é isso que eu estou falando para ele, tá? Todos os meus textos de janelas têm um tamanho fixo. Então eu falo, né, para ele isso. E esse tamanho fixo tem que ser tanto. Então nesse caso aqui eu vou colocar 2 milímetros, tá? Então eu vou colocar que eles têm que ter 2 milímetros. Se eu quiser mudar o tamanho, só para vocês verem aqui, tá? Vocês vão ver que aqui no meu projeto não mudou absolutamente nada, não alterou absolutamente nada. Mas se eu for para a nossa prancha, então eu vou para o nosso layout, eu vou atualizar esse nosso desenho, tá? Com isso, vocês vão ver que mudou, na verdade, o tamanho desse ícone, o tamanho desse texto, tá? Pouquinha coisa por causa da escala. Mas se eu aumentar essa escala, então agora sim eu vou trocar para 1 para 50, que nem eu tinha comentado antes, vocês vão ver que o texto vai ficar bem menor, tá? Mas, Gabriel, ficou meio desproporcional isso daqui, eu não gostei muito dessa escala entre texto e cota. Como que eu edito? Vamos lá. Vai voltar aqui, fazer as seleções, tá? Você vai fazer esse círculo ficar o mais próximo possível do que você vai trabalhar lá. Então, por exemplo, defini aqui que vai ser esse tamanho aqui na minha 1 para 50, é esse tamanho que eu quero. Perfeito, então vamos olhar aqui, ó, ele é bem pequenininho mesmo, né? Então a gente vai voltar lá no nosso térreo, selecionar o que a gente quer, no nosso caso, dimensões de janela, e a gente vai alterar essa medida de cima. Então a medida de baixo é a medida que ele vai na prancha, que nem eu mostrei aqui que ele mudou. Essa daqui é a que ele vem aqui. Então eu vou diminuir aqui para 50, por exemplo, para ele diminuir bastante aqui o texto, tá?
Vamos lá para nossa prancha para ver como ficou. Ele vai atualizar ali pra gente, tá? Um pouquinho maior, tá feito. Então eu vou colocar 75. Normalmente, quando a gente trabalha com textos, uma dica aqui para vocês, né? Quando a gente trabalha com textos assim, em 2 milímetros na prancha, ou enfim, né, 3 milímetros, 2 milímetros, assim, 75, 80 milímetros aqui normalmente funciona super bem, tá? Eles conseguem representar bem o que está acontecendo lá na prancha. E aí vocês conseguem representar da melhor forma possível isso dentro do projeto, tá? Pode ver aqui, ó, 80 já ficou certinho, já definiu perfeitamente o que a gente quer, tá? Bom, então aqui a gente já definiu isso daqui em prancha também. Bom, por enquanto, beleza, a gente já conseguiu bastante coisa, né? A gente já configurou aqui as nossas janelas, já definimos aqui a nossa representação em prancha, qual escala que a gente está usando, como que ela vai ser representada e assim por diante, tá? Então a gente definiu tudo isso. O próximo passo é a gente criar um quadro disso daqui, que é a parte mais fácil de todas. Então eu vou aqui em tabela, definir tabela, projeto arquitetônico, e eu vou definir janelas, tá? Que é o que a gente está trabalhando aqui basicamente. Desse lado aqui, eu vou deixar o que eu quero mostrar dessas minhas janelas, tá? Então, ó, o que eu não quiser, eu tiro. Vou tirando. Essa aqui eu vou querer. Vou querer também, mas aqui pra cima. Isso aqui acho que eu não vou querer não. E o andar que ela tá, acho que pode ficar, tá? Então esse aqui é como que eu vou agrupar basicamente as minhas janelas. Eu vou querer, além disso, além desses elementos aqui, dessa parte, né? Eu vou aqui em valores calculados, eu vou querer mostrar o nome dela. O nome dela, primeiro, que é o ID, tá? Eu vou chamar aqui de ID. E aqui eu vou colocar também que eu quero mostrar, basicamente, né? A contagem vai lá para trás, a largura e a altura, então eu vou colocar dimensão, talvez, largura por altura, tá? Então eu troquei o nome ali realmente, visualização, nível ou andar pode ser, e quantidade. Então você consegue sim mudar todos os nomes que você tem aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a gente quer colocar mais alguma coisa. Eu acredito que seja isso, tá? Acredito que seja isso, não tem mais nada assim que eu queira colocar. Gabriel, e aquela descriçãozinha que você colocou ali da janela, tá? Essa descrição eu coloquei mais para mim, tá? Então, para eu saber, essa daqui no caso, para eu saber qual a nota que eu tô tomando daquela janela. Se eu quiser mostrar isso lá também, eu posso vir aqui em parâmetros BIM e definir aqui em descrição ela, porque aí eu consigo colocar lá perfeitamente depois no quantitativo, tá? Isso daqui é uma coisa que é excelente, porque eu posso fazer coisas pontuais para projetos pontuais, mas manter o parâmetro BIM universal da janela lá nos parâmetros BIM, tá? Dá para fazer dessa forma. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Documentação, tabela, colocar tabela, e eu vou colocar o que a gente configurou ali. Aqui eu defino tamanho do texto, proporção do texto, da imagem e assim por diante. Defino todas essas partes aqui e dou um OK. Quando eu dou um OK, ele vai calcular e vai me mostrar o que eu tenho aqui, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho J1, tá? Aqui no caso é a J1 que eu não alterei, que é lá do pavimento de cima. Então, vou desconsiderar, vamos considerar só os térreos aqui. Então, no nosso térreo a gente tem uma J1, 3 J2 e 2 J3, tá? Então, ele já me dá o quantitativo aqui com a visualização dessa imagem, mostrando o peitoril, mostrando essa representação dentro do próprio projeto, tá? Sempre que eu quiser, eu posso jogar isso daqui para onde eu quiser, tá? Ele vai estar aqui dentro, ele vai estar aqui dentro de tabelas. Então, se eu for lá para nossa prancha, então, deixa eu criar uma nova prancha do zero, dessa vez A2.
Ok. Só uma mesmo. Vou importar então o nosso arquivo na 1:50. Vou ocultar, a tabela já veio junto ali, ó, do lado, mas eu vou ocultar ela nessa hora aqui, tá? Vou selecionar, clicar aqui nessa linha, tá? Então vou selecionar viewport, dar um offset. Basicamente isso, tá? Então a gente está representando aqui bonitinho, já está configurado certinho. E aqui eu vou colocar essa tabela, que é basicamente o que a gente está aqui dentro do arquivo da aula. E janela. Se eu clicar também, ele me leva para essa janela aqui, que eu posso trazer, né, para minha prancha sempre que eu quiser. Como que eu trago? Eu vou colocar ela aqui, tá? Eu posso fazer dessa forma direta, vamos dizer assim, ou então da forma por viewport mesmo, então que nem estava antes, tá? Então, selecionando isso daqui, movendo uma cópia disso daqui, que é a viewport, tá? Nada mais é do que a viewport, e colocando ali a nossa tabela de fato aonde a gente quer aqui. Então vou colocar ela aqui em cima, por exemplo, mostrando todas as minhas janelas. Aqui eu vou querer ocultar esses itens, tá? Eu não vou querer mostrar ele, vou querer ocultar esses itens. E definir basicamente até aqui. Então, ó, a gente tem o quadro das nossas janelas, a gente tem todas as nossas janelas identificadas em planta, né? E agora eu vou querer que esta vista parcial aqui dessa janela seja inserida lá na nossa prancha, mostrando esse detalhe, por exemplo. Então, vou centralizar a minha vista aqui, vou salvar uma imagem através de documentação, imagem, vou dar um OK. E lá na nossa folha, vou aqui em arquivo, no nosso explorador de arquivos, né, no caso do Windows, e vou inserir na nossa prancha, então, essa imagem que a gente gerou no software, tá? Vou daqui até aqui. Show! Agora eu vou vir aqui, dar um cortar, eu vou cortar mostrando esse detalhe aqui. Prontinho. Então, basicamente ali, né, 25 minutos mais ou menos, no máximo 30, a gente conseguiu ali um apanhado geral ali de tudo que eu tenho que fazer para arrumar, para documentar essas minhas janelas e portas também, que vai ser o mesmo fluxo que nem eu comentei, tá? E aí, gente, para vocês manipularem isso, né, para vocês trabalharem com isso, é exatamente do jeito que eu mostrei aqui. Vocês definem a janela que você quer, a geometria. Eu mostrei até um pouquinho de configurações aqui das janelas, um pouquinho mais avançadas, né, para vocês conseguirem configurar mais coisas aí já no dia a dia. Salvar essa variação. Salvou essa variação, você vai poder colocar ela sempre que você quiser no seu projeto. Então, qualquer hora do dia que você quiser colocar dentro do projeto, você clica, arrasta, substitui, ela já altera total. Depois que alterar, você só vem fazendo que nem eu fiz aqui, colocando exatamente do jeito que você quer a etiquetinha dela, porque aí o quadro já vai estar certinho, então o quadro de abertura já vai estar bonitinho, a visualização já vai estar ok, porque você já está usando uma configuração que você conhece, e na hora de gerar a prancha, na hora de gerar esse PDF aqui, por exemplo, vai ser bem tranquilo, eu posso simplesmente tirar isso daqui de letra, né? Já que a gente já configurou e já definiu isso daqui, tá? Bom, então só vou deixar ele abrir o PDF aqui para vocês, para mostrar que aqui a imagem ele aumenta a resolução quando você exporta, tá? Então podem ficar tranquilos. E por esse vídeo é basicamente isso. Então a gente mostrou bastante coisa sobre aberturas, lembrando que tudo que eu mostrei para a janela vale para a porta também, então é a mesma configuração. E para você editar é simples e fácil desse jeito que eu mostrei aqui. Dá para configurar geometria, texto, cota, quadro de janelas, quadro de 3D, detalhe. Então a gente conseguiu tudo isso em poucos minutos aqui de vídeo, tá? Então acelerar bastante o fluxo de projeto e já ter uma simbologia excelente aqui nas suas plantas, nas suas documentações, tá?
Bom, então por esse vídeo é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu e até uma próxima.